Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar com vocês nessa manhã de quinta-feira. Esse painel, ele tem como tema as audiências, julgamento virtuais, processos eletrônicos em tempos de pandemia. Teremos como expositores André Godinho, Giovana Piacentini, Fabrício Moreira e Tamiri de Monteiro. Meu nome é Aline Gomes, eu estou presidente da subseção de Itabuna e acompanharei vocês como sua mediadora neste painel, lembrando que nosso tempo é de 1 hora, impreterivelmente 1 hora, e dividiremos esse tempo com 12 minutos para cada painelista. Nosso primeiro painelista será o doutor André Godinho, ele que é conselheiro do CNJ, ouvidor nacional de justiça, de acordo com a portaria de CNJ 179 de 2019, conselheiro federal da OAB, no período 2013, 2015, 2016 e 2018, representante institucional do Conselho Federal da OAB perante o CNJ no ano de 2015, mestrando em Direito e Ciências Jurídicas na Universidade de Lisboa, pós-graduado em Processo Civil pela UFBA e Direito Eleitoral pela Universidade Maurício de Nassau. Doutor André Godinho, a palavra está com o senhor. André, liga o microfone, por favor. Agora, testando. Pronto, excelente, doutor André Godinho. Muito obrigado aí pelo lembrete. Bom dia a todos. Agradeço a apresentação, doutora Aline, saudar todos os integrantes da mesa, doutor Fabrício Moreira, que me fez essa gentil observação, presidente da OAB de Itapetinga, colega de longas caminhadas, doutora Tamiri Monteiro, conselheira também, sempre atuante, sobretudo nessas questões ligadas à tecnologia da informação, doutora Giovana, advogada e professora, muito atuante também na OAB São Paulo, transmita meus abraços lá ao nosso presidente Caio, um querido amigo. Queria inicialmente parabenizar todos que estão envolvidos na realização desse grande evento, o primeiro congresso online da Advocacia Baiana, que reúne mais de 10 mil participantes. Agradecer o gentil convite que foi dirigido por Hermes Hilarião, e na pessoa dele, saudar os demais diretores da OAB. Me permito ainda saudar o presidente Fabrício de Castro, também um presidente muito atuante, muito presente aqui no Conselho Nacional de Justiça, sempre defendendo os interesses de toda a advocacia baiana e, por consequência, de toda a advocacia brasileira. Saudar ainda todos os conselheiros da OAB, todos os diretores, presidentes de subseção, todos os colegas da advocacia baiana. Como sabem, estou aqui no segundo biênio do Conselho Nacional de Justiça, por indicação, por representação, que me foi delegado pelos colegas inicialmente da Advocacia da Bahia e, por consequência, de todo o Conselho Federal da OAB, que nos indica para fazer essa representação. Então, é uma honra, um prazer muito grande receber essa missão por 2 vezes de representar toda a classe dos advogados aqui no Conselho Nacional de Justiça. Como o tempo nosso é muito exíguo, eu tentarei ser o mais breve possível, farei uma explanação trazendo especialmente os precedentes mais recentes ligados a essa questão da pandemia, sobretudo na questão das audiências e das sessões de julgamento. Dizer só de forma introdutória que a OMS declarou a pandemia em 11 de março de 2020 e poucos dias depois o presidente Toffoli constituiu pela portaria 53 um grupo de trabalho para pensar atos normativos
que pudessem dar um direcionamento ao Poder Judiciário brasileiro. Tive a satisfação também de ser indicado para compor esse grupo de trabalho, presidido pelo então Corregedor Nacional de Justiça, Humberto Martins, que hoje deixa a Corregedoria Nacional de Justiça para assumir a presidência do STJ, e conseguimos, nesse período, ao meu sentir, com um trabalho muito dedicado, dar várias diretrizes para o Poder Judiciário brasileiro. Foram 52 atos publicados nesse período, entre resoluções, portarias, notas técnicas, inclusive em conjunto com o CNMP, provimentos, orientações, enfim, 52 atos normativos que foram apresentados para toda a advocacia brasileira. Você me ouve, me vê, que para mim caiu aqui. Sim, sim. Só o link para mim que sumiu aqui. Agora, voltou. Então, desculpe. Que foram produzidos nesse período. Inicialmente foi a Resolução 313, que foi, digamos, de uma forma bem simplória de falar, mas um freio de arrumação. Foi aquela primeira resolução logo no início da pandemia, em que, a partir dela, nós suspendemos imediatamente os prazos processuais, tentando resguardar toda a advocacia naquele momento que era muito desafiador, não havia um precedente para nos nortear. Então, suspendemos todos os prazos até 30 de abril, instituímos o trabalho remoto, o plantão, para poder as partes poderem se dirigir, ou seus advogados, aos fóruns, e terem pelo menos um servidor que pudesse fazer essa ponte com o magistrado e, enfim, garantir a prestação jurídica mínima, sobretudo em situações de emergência. Logo na sequência, alguns 2 semanas depois, nós editamos a Resolução 314, que é de retomada inicial dos prazos em processos virtuais, permanecendo suspensos os processos físicos. E nessa primeira resolução, logo, digamos, de retorno, nós tratamos especificamente da questão dos prazos, em que uma simples petição do advogado teria como consequência a devolução do prazo, mas tratamos de forma diferente a questão das audiências e das sessões de julgamento. Em relação às audiências, as sessões de julgamentos inicialmente foram garantidos a possibilidade natural, imprescindível, da sustentação oral, e determinamos também que as audiências por videoconferência deveriam considerar a dificuldade de intimação de partes, testemunha, a complexidade da prova a ser produzida, orientando toda a magistratura a ter um cuidado extra, digamos, com essas matérias, e vedando de forma explícita a atribuição de responsabilidade aos advogados de viabilizar o comparecimento de partes e testemunhas a esse ato, ainda que virtual, justamente porque, neste momento de pandemia, não seria também factível nem razoável obrigar o advogado a levar as partes de testemunha para o seu escritório, para onde quer que fosse, para poder participar do ato. Então, a Resolução 314 trouxe essa inovação, vedando de forma objetiva essa atribuição de responsabilidade. Depois, vale a pena falar da Resolução 318, que foi a situação do lockdown. Logo após a decretação do lockdown no estado do Maranhão, nós nos vimos com uma nova realidade que exigia novos desafios diante desse contexto em que pararia absolutamente as atividades em uma determinada localidade, estado, município, e fizemos então a Resolução 318, prevendo especificamente as situações de lockdown. Nessa resolução, nós tratamos, obviamente, da amplitude que esse decreto de lockdown tem no âmbito do Estado, e aí automaticamente ficam suspensos os prazos, audiências e tudo, e a situação em que o decreto for parcial, como a gente vê em bairros e municípios, o tribunal deve submeter essa matéria, as ordens seccionais têm feito isso com regularidade, submeter essa questão ao Conselho Nacional de Justiça para que seja avaliada a extensão dessa suspensão e as consequências daí advindas. Nessa resolução, nós fizemos constar ainda a questão em relação a todos os pedidos de sustentação oral, a necessidade de que fosse observada o interstício mínimo de 5 dias para intimação de partes e advogados. Não sei se recordam, tivemos inclusive uma decisão no STJ que anulou centenas de julgamentos realizados justamente porque não observaram essa questão dos interstícios, mesmo em processos, portanto, que tramitam de forma virtual, é garantido o direito de sustentação oral com interstício mínimo de 5 dias para intimação, sob pena de nulidade do ato. Depois veio na Resolução 322, que talvez seja das resoluções de aspecto amplo e geral, a de maior importância, que não determina o retorno das atividades, mas dá uma orientação para os tribunais que possam fazê-lo.
naturalmente observando as condições locais, né, e existem realidades diferentes em nosso país de dimensões continentais, de números de contaminados, de internados, enfim. Então, essas localidades que entendam, os tribunais que entendam que podem retomar suas atividades, a Resolução 322 traz balizas mínimas necessárias, os cuidados que devemos ter em relação à segurança de servidores, de magistrados, de advogados, das partes, distanciamento. Só para ilustrar isso, nós fizemos uma sessão presencial na semana passada aqui no Conselho Nacional de Justiça, e apenas 3 conselheiros participaram de forma virtual. Então, iniciamos agora uma modalidade que é de sessões e eventos híbridos, né, em que parte está presente por meio físico e parte por meio virtual. Hoje mesmo estou aqui na sessão, eu estou aqui no Conselho Nacional de Justiça, à tarde vai ter, dessa mesma forma, a posse do presidente Humberto Martins no STJ também, com metade dos ministros que confirmaram presença de forma virtual e metade de forma física. Mas dizer que nós precisamos constar também que, para a retomada dessas atividades nessas localidades em que a situação da pandemia estiver normalizada, deveria ser consultado, inclusive, a OAB, o MP, a Defensoria Pública, de forma que esse diálogo institucional, interinstitucional, entre os membros do Poder Judiciário e de todos aqueles que são agentes do Poder Judiciário é de fundamental importância e que fosse observado naturalmente as especificações da Anvisa, da Secretaria de Saúde, e em todo o contexto também permitida a manutenção do trabalho remoto, são etapas de retorno gradativo. Por fim, fazer só uma breve consideração em relação à 329, que é uma resolução que trata especificamente da questão da execução penal, mas que fala também que sustentações orais ocorridas em sessão de julgamento virtual possuirão o mesmo valor jurídico das sustentações orais em sessões presenciais. Dito isso, como prometi, trazer algumas decisões que eu acho que balizaram, são centenas de procedimentos relativos à pandemia. Para vocês terem ideia, além das pautas normais, presenciais e virtuais, nós estamos tendo 3 sessões virtuais extraordinárias por semana. Segunda, quarta e sexta, a gente só julga aqui no CNJ processo relativo à pandemia. Então, justamente pela necessidade de decisões colegiadas para evitar insegurança jurídica, justamente porque não há balizas nessas matérias, não há precedentes confiáveis para a matéria inovadora, então decidimos fazer sessões quase que diárias, né, intercaladas 3 vezes por semana, para poder não acumular esses processos, darmos respostas rápidas, mas seguras para todos os jurisdicionados. Então, a primeira consulta, que foi o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, questionava se as matérias que poderiam ser levadas à sessão de julgamento estavam restritas as relacionadas no rol do artigo 4º da Resolução 313. E a resposta nossa aqui no Conselho, salvo engano, foi a unanimidade, foi de que não estava adstrita essas matérias. Só para lembrar, o artigo 4º da 313 fala de matérias prioritárias, como questões de família, alimento, réu preso, mas isso, obviamente, é apenas como matéria prioritária em relação à apreciação, mas as matérias de sessões de julgamento não estão adstritas, portanto, a essas matérias. Doutor André, faltam 2 minutos. Tá. Apenas a decisão da Vara do seu trabalho de Salvador, que todos aí certamente conhecem, em relação à suspensão de audiências quando houver pedido de uma parte apenas no processo. E, nesse caso, eu fui o relator, inclusive, da matéria, nós temos um ato específico do TRT, o ato 21 de 2020, que prevê que apenas uma parte requerendo o adiamento da audiência, o juiz deve deferir. Portanto, nós determinamos o cumprimento, no caso do TRT da 5ª Região, no caso da 16ª Vara, mas, obviamente, com amplitude para todo o TRT da 5ª Região. Só que isso não é a regra geral, não vale para o Tribunal de Justiça, para o TRF, nem na maioria dos estados em que não há ato próprio nesse sentido. Nós tivemos um avanço importante há cerca de 20 dias, 15 dias, num processo da relatoria da conselheira Maria Cristina Zilova, em que nós trouxemos um voto divergente para hipótese de suspensão de audiência quando há requerimento comum das partes. Porque, como eu disse, requerimento apenas de um advogado suspende prazo. A audiência e sessão de julgamento tem uma outra sistemática. Mas, considerando o artigo 190 e 191, inclusive tive a satisfação de citar nosso querido professor Fred Dias, a doutrina dele sobre negócios jurídicos processuais, a possibilidade das partes convencionarem a tramitação do processo,
nós mudamos o posicionamento inicial da relatora, então o voto divergente tornou-se convergente e foi unânime nesse sentido de que, quando há requerimento comum, o juiz é obrigado, independente da motivação, a adiar a sessão de julgamento, a audiência que havia sido designada. Em relação ainda a essa semana, nós tivemos 2 julgamentos, que já finalizarei com eles, sobre realização de streaming, transmissão, em questão do princípio da publicidade, em audiência de primeiro grau, quando a matéria é criminal, se isso não violava a resolução 329 de 2020. E nós entendemos aqui também que, no caso de audiências criminais e audiências de julgamento de primeiro grau, o advogado pode requerer e ser habilitado a participar daquele ato, garantindo a publicidade específica dessa forma, mas no caso de sessões de julgamento, esse princípio da publicidade deve ser visto com maior amplitude, portanto é necessário a transmissão ao vivo, via YouTube ou através de outra plataforma, e que fique possível as partes depois consultarem, inclusive, o conteúdo dessas decisões. Nessa mesma sessão administrativa realizada essa semana, nós também, na mesma sessão de julgamento extraordinária, nós tivemos um precedente também do conselheiro Marcos Vinícius, também digno representante da advocacia aqui do Conselho Nacional de Justiça, que fala sobre a publicação das pautas de efeitos administrativos com antecedência em relação às pautas administrativas. Tinha alguns tribunais, no caso específico, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que não estava dando acesso a todas as suas sessões administrativas. E, obviamente, isso é um requisito para a validade das sessões. O Conselho também se posicionou no sentido de que é obrigatório esse acesso de todos às sessões de julgamento, ainda que administrativas. Bem, o tempo é escasso, foi o que eu consegui, nesse período, sintetizar e trazer de novidade desses julgamentos que estamos realizando. Dizer apenas para concluir que, nesses 4 meses, apesar de todas essas dificuldades, o Poder Judiciário brasileiro teve um número significativo de decisões, são mais de 12 milhões de sentenças e acordos proferidos nesse período. Então, acho que com o apoio de todos, com o diálogo interinstitucional, com o apoio firme da advocacia, da Ordem dos Advogados, é fundamental nesse momento de viabilizar o acesso de todos aos meios tecnológicos. Nós sabemos das dificuldades, especialmente no interior. Fabrício, você que é um bravo guerreiro aí da advocacia do interior do estado da Bahia, sabemos dessas dificuldades. Então, são essas instituições que, de mãos dadas, podem viabilizar a prestação jurisdicional, mesmo nesses momentos de dificuldade. A todos que contribuem dessa forma, todos que têm a sensibilidade de fazer esse diálogo produtivo em prol da cidadania, meus cumprimentos, e agradeço a todos a oportunidade de participar mais uma vez desse evento junto com os colegas da OAB Bahia. Forte abraço. Muito obrigada, doutor André Godinho. Parabéns pela fantástica capacidade de síntese, muita informação em um tempo escasso. Agora vamos ouvir nossa segunda painelista, a doutora Giovana Piacentini, ela que é advogada especialista em direito civil e imobiliário do consumidor. Ela é coordenadora da Comissão da Mulher Advogada, da 22ª Subseção da OAB de São Paulo, diretora municipal da Associação Brasileira de Advogados, campeã distrital de oratória em 2017, semifinalista do Concurso Nacional de Oratória em 2018, formada em expressão verbal e oratória. Doutora Giovana, a palavra está com a senhora. Olá, tudo bem, pessoal? Muito bom dia, caros colegas advogados e advogadas. Na pessoa da doutora Aline, eu gostaria de estender os meus cumprimentos a todos vocês, agradecer mais uma vez por ser convidada para falar aqui para a OAB Bahia. Eu tenho um carinho muito grande por esse estado, que eu ainda não conheço, mas irei, se Deus quiser, no final dessa pandemia, e agradecer imensamente por estar aqui com vocês e por me permitirem falar um pouquinho desse assunto que eu tanto amo, que é a oratória. Também quero deixar aqui o meu abraço para a Sarinha, que é minha amiga do coração. Muito obrigada pelo convite mesmo. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre algumas dicas de oratória para a carreira jurídica. A oratória, ela sempre foi necessária na nossa profissão, necessária, na verdade, em todas as profissões. Eu costumo dizer que não importa qual é a profissão que você escolheu, só existe uma profissão no mundo e ela se chama vendedor. O tempo todo nós estamos vendendo algo para alguém. Então, mesmo para que eu seja uma excelente advogada, para que eu tenha clientes dentro do meu escritório, eu preciso ter uma boa comunicação, eu preciso me vender como uma boa profissional
profissional para prospectar esses clientes, para passar essa confiança, para que então eu seja contratada, né? Porque a gente sabe que a oratória ela é essencial e dentro da advocacia você estabelece um vínculo de conexão e de confiança com o seu cliente. Não há prestação de serviço advocatício sem que haja, antes disso, um vínculo de confiança entre cliente e advogado. E a oratória está aí para estabelecer isso. Penso que, durante muito tempo, nós esquecemos um pouco da necessidade de desenvolver essa habilidade. Antigamente, as faculdades prezavam muito pela oratória de seus alunos, porque sabiam que a gente ia utilizar isso muito na vida lá fora, né? Depois da faculdade. Mas eu penso que também a gente tem retomado esse movimento de desenvolvimento dessa habilidade, por isso fico tão feliz de falar sobre isso. E aí, partindo para esses pontos das dicas que eu quero trazer rápidas, assim, é que, de fato, não basta a gente ser bom tecnicamente. Claro que ser bom tecnicamente é extremamente importante, mas para que eu consiga desenvolver essa habilidade, para que eu consiga, de fato, ser um bom advogado, ter clientes e sentar na frente do meu computador e desenvolver a melhor peça processual, eu também preciso trazer esse cliente para o escritório e depois eu preciso conseguir manter essa minha capacidade de defender esse cliente, né, de pleitear o direito dele, tanto na audiência, nas audiências de conciliação, instrução, como também em sustentação oral, memoriais, despachos com os juízes, e isso é extremamente importante. Já era antes, agora nós estamos vivendo um mundo virtual, desconhecido para muitos advogados, e que a gente está precisando se adaptar. Então, como é que eu faço para ter essa conexão, para conseguir validar tudo isso, mesmo no online, fora do presencial, onde tem ali o olho no olho? E eu reservei algumas dicas para vocês com relação a isso. A primeira coisa que você precisa para ter uma boa oratória é conhecer o seu público. Então, você precisa saber com quem você está falando. Não adianta você ir falar com o seu cliente e encher as informações que você vai passar para ele, aquele texto, aquele roteiro de juridiquês. O seu cliente não entende juridiquês. Então, se você quiser trazer o juridiquês para o juiz, para o desembargador, fique à vontade. Agora, trazer esse juridiquês para o seu cliente não vai criar conexão e ele não vai entender o que você está falando. Então, a sua linguagem precisa estar adequada ao seu público-alvo. Saber com quem você está falando e saber que com diferentes públicos eu tenho que ter diferentes abordagens. A mesma coisa com relação à sustentação oral, despacho de memoriais. A gente tem o hábito de achar que quanto mais difícil eu falo, ou quanto mais latim tem dentro da minha fala, mais credibilidade eu tenho. E não é bem assim que funciona. Porque se você chega para levar uma frase em latim, pronuncia a frase errada, ou ainda leva a frase e coloca fora do contexto, você tem muito mais a perder do que efetivamente a ganhar. Então, prefira levar para a audiência, para a sustentação oral, para a sua conversa com o desembargador, com o juiz, algo que você domine. Se a sua linguagem for menos rebuscada, se você não sabe falar latim, tá tudo bem. Existem outras formas de você demonstrar a sua competência, o seu domínio sobre aquele tema, sobre aquele assunto, sobre aquele direito, sem ter que encher a tua fala de latim, tá ok? A segunda coisa é, não decore, entenda o processo, conheça o processo e pense que preparo e roteirização é diferente de decorar. Não tem como eu ir para uma audiência, por exemplo, com algo decorado, né? Porque eu não sei o que vai acontecer. Numa audiência de instrução, por exemplo, quem é da área trabalhista aí sabe que é um Deus nos acuda. Qualquer coisa pode acontecer dentro de uma audiência de instrução, principalmente da área trabalhista. Mas você tem que ter o prévio conhecimento. Então, conheça como funcionam os atos dentro da audiência e, além disso, esteja preparado. Então, roteirize as suas perguntas. O que você quer saber? Dentro daquela pergunta, se o cliente ou a parte contrária responder uma coisa ou outra coisa, responder A ou B, qual é a sua pergunta seguinte para a resposta A e para a resposta B? Isso vai te dar segurança na hora de você proferir a sua fala, e isso é extremamente importante. Sustentação oral não é leitura de recurso, e muito menos decoração de recurso, tá? Então, você não precisa decorar
o teu recurso e muito menos ler ele para os desembargadores. Você precisa encontrar uma maneira de chamar atenção para a tua tese forte e conseguir colocar a sua voz, impostar a sua voz, a sua entonação de uma maneira que os desembargadores parem para te ouvir. A partir do momento que você chega lá e começa a ler, eles vão entender assim, bom, eu já li o recurso, eu não preciso ler de novo. Por que ela veio aqui ler o recurso? Chame a atenção, os 30 primeiros segundos que você se direciona para a tribuna, que não é sua amiga, que você não abraça, não escora, então você chega com postura na tribuna, se coloca com postura na tribuna e fala com os desembargadores. Você tem domínio, ninguém entende mais daquele processo, daquele assunto do que você. E isso precisa estar impresso na sua fala. Pensa que você está defendendo o direito de um cliente. E aquilo para você é algo extremamente importante. Ninguém tem mais vínculo com aquele processo, com aquele cliente, do que você, que é advogado. Então, isso é extremamente importante. Lembrando também o seguinte, gente, sustentação oral é diferente de memoriais. Quando eu vou despachar os memoriais, eu tenho uma conversa um pouco mais informal, eu tenho mais tempo, eu consigo ter uma conversa ali um pouco mais leve com o desembargador, com o ministro, do que efetivamente na sustentação oral. Então, a minha entonação de voz, inclusive, precisa ser diferente. A sustentação oral é uma defesa oral, é uma exposição oral dos fatos, é diferente do que uma conversa para despachar os memoriais, tá bom? Então, isso também é bastante diferente nesse ponto. Outra questão para chamar a atenção de vocês, quando você vai cumprimentar, você não precisa cumprimentar todo mundo, falar o nome de todo mundo, isso faz com que as pessoas se cansem e que você perca o seu tempo daquilo que você poderia estar dizendo sobre o direito, sobre o processo, tá? Então, partindo desse princípio, lembre-se, vai cumprimentar um e estender o cumprimento aos demais é na pessoa de e não em nome de. Então, eu não posso, por exemplo, começar a minha fala como eu disse aqui. Eu disse, na pessoa da doutora Aline, eu cumprimento os demais participantes e todos que estão aqui presentes. Você não diz em nome da doutora Aline, e sim na pessoa da doutora Aline. Você só pode falar em nome de quem você, advogado, tem procuração, tá? Na pessoa, então, para estender os cumprimentos para os demais. Muito importante também nesse tempo que a gente está vivendo é o olho no olho. Giovana, como é que eu tenho olho no olho enquanto eu estou no virtual? Agora eu estou conversando com vocês, mas olha, eu estou olhando na tela, então tem outras pessoas aparecendo para mim, então eu estou olhando para a tela. Quando você for gravar um vídeo para o seu cliente, ou um vídeo informativo para a sua rede social, para o seu site, enfim, quando você estiver num monólogo, né, e não num diálogo efetivamente, olhe na câmera e não na tela. Então, quero fazer para vocês verem a diferença, tá? Aqui eu estou falando olhando na tela. Aqui eu estou falando olhando na câmera. Olhando na tela, olhando na câmera. Conseguem perceber a diferença? Quando eu olho na câmera, parece que eu estou olhando nos olhos de vocês. Pode ser uma dica muito simples, mas faz toda a diferença. Eu falo muito isso no curso de oratória e eu tenho alunos que chegam para mim e dizem, Giovana, depois que eu comecei a produzir olhando na tela, as pessoas me disseram, olha, eu sinto você olhando no meu olho, eu consegui estabelecer uma conexão com você. Isso faz toda a diferença, tá? Outra coisa bastante importante, posicionamento da câmera. E limpe a câmera antes de começar a audiência, limpe a câmera antes de começar a sustentação oral. Uma câmera borrada, ela não permite que as pessoas tenham visão do seu rosto. E a comunicação, gente, ela é formada muito mais pela linguagem não verbal do que pela verbal. As palavras são apenas 7% da comunicação. 93% da comunicação é a linguagem não verbal, sendo 38% a entonação, a dicção e 55% a minha comunicação corporal, efetivamente. Então, posiciona a sua câmera, olha, de um jeito que, por exemplo, eu estou falando com vocês, eu consigo movimentar as minhas mãos, vocês conseguem ver as minhas mãos, isso reforça aquilo que eu estou dizendo. Então, é extremamente importante que as pessoas tenham tanto uma percepção boa da sua imagem, quanto da sua voz. Cuidado para não ter, se você não estiver sozinho em casa, se tiver a possibilidade de ter um barulho, coloca um fone, isso faz toda a diferença, sim. E aí, Giovana, assim, 2 minutos. Vou arrematar a última agora já. Outra coisa extremamente importante. Parem, escutem bem o que eu vou falar para vocês.
parem de fazer sustentação oral, audiência, atendimento ao cliente, vestido de social na parte de cima e com pijama na parte de baixo. Porque eu sei que tem muita gente que faz isso, tá? Isso é colocar em risco a confiança que você leva tanto tempo para conquistar do seu cliente. Tá? Você não sabe o que pode acontecer. Pode pegar fogo no lugar que você está, pode cair a internet se você precisar reiniciar o roteador. Inúmeras coisas podem acontecer. Você pode cair da cadeira, entendeu? Eu e a Sarinha estávamos uma vez dando uma aula ao vivo e uma das nossas colegas, uma grande amiga, ela caiu da cadeira, entendeu? Mas ela estava todinha de social. Claro que ela nunca imaginou que isso ia acontecer com ela. Então, isso pode acontecer com você. Não estou desejando, tá? Mas pensa bem, o seu cliente te paga honorários. E você quer cobrar bem os seus honorários, né? Aí já pensou se você está fazendo uma sustentação oral, alguma coisa, você precisa levantar, ou você cai, e aí você está de pijama na parte de baixo. Pensa o seu cliente olhando e falando, nossa, eu estou pagando honorários e ela não se dá o trabalho, ou ele não se dá o trabalho de se vestir de social para fazer audiência. Então, tomem muito cuidado com isso. A vestimenta é extremamente importante, faz parte da linguagem não verbal e ela forma também a percepção, a confiança e a conexão que seu cliente tem com você, tá bom? Então, essas são as dicas rápidas que eu vim trazer para vocês hoje, agradecendo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui falando para a OAB Bahia. Espero em breve estar aí com vocês presencialmente, dar um abraço em cada um de vocês, tá bom? Fico à disposição, o que vocês precisarem, se tiverem alguma dúvida, podem mandar um direct para mim lá no meu Instagram, que é o @advogadanatribuna. Se tiverem dúvida de oratória, manda lá, e eu produzo bastante conteúdo lá gratuito também nesse sentido, tá bom? Um grande abraço, doutora Aline, muito obrigada, pessoal. Doutora Giovana, agradeço bastante as suas palavras. Eu anotei muita coisa aqui. Isso do preparo e da roteirização, ser diferente de decorar, isso é perfeito, porque a gente às vezes tenta decorar e, na verdade, a gente acaba se perdendo, porque fica algo meio artificial. Eu achei fantástico e agradeço bastante, acrescentou muito. Eu que agradeço, muito obrigada. Nosso terceiro painelista é o doutor Fabrício Moreira. Doutor Fabrício, ele é presidente da OAB da subseção de Itapetinga, é meu conterrâneo, terra linda Itapetinga. Ele é advogado com atuação na área civil, trabalhista e de consumo, graduou-se pelo ESC em 1997. Meu colega é de UESC, só tempos diferentes, doutor Fabrício, eu sou de 2005. Ele também é pós-graduado em Direito Civil Processual pelo Estácio de Sá, e ele foi presidente também da subseção de Itapetinga nos triênios 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 e atualmente, doutor Fabrício, é uma honra ouvi-lo, a palavra é sua. Obrigado, Aline, bom dia a todos, também estou cronometrando aqui, tá? Eu queria deixar o meu bom dia à Aline Gomes, doutora Aline Gomes, que meus parabéns pela assunção ao cargo de presidente da subseção Itabuna, minha querida colega doutora Tamires Monteiro, que é referência na advocacia brasileira em direito digital, a doutora Giovana Piacentini, é difícil falar depois da doutora que falou aí de oratória, né? Então, a gente vai aqui tentar usar até das dicas que ela apresentou. Nosso doutor André Godinho, ministro do CNJ, que assume uma enorme responsabilidade em representar a advocacia com extrema independência, principalmente nesses tempos difíceis em que vivemos. Bom dia, senhoras e senhores internautas. Inicialmente, quero parabenizar o OAB Bahia na pessoa do meu xará, doutor Fabrício Castro. É um feito conseguir a reunião de mais de 11 mil inscritos nesse que se tornou o maior evento da nossa ordem. Agradeço também ao meu irmão, diretor, tesoureiro, doutor Hermes Hilarião, pelo convite para que eu apresentasse essa breve reflexão e o parabenizo pela organização deste congresso. Antes de adentrar propriamente nos entraves da advocacia virtual, é de suma importância um rápido enfoque do que representa a informática. No livro A Cabeça de Steve Jobs, de Leander Kenney, a informática é dividida em 3 períodos. A primeira era de ouro do PC, ou era da produtividade, começou em torno de 1980, com a invenção da planilha, do processamento de textos e da editoração eletrônica. Essa época durou quase 15 anos e impulsionou a indústria, disse Jobs enquanto caminhava no palco da Macworld. Então, em meados dos anos 1990, começou a segunda era de ouro do PC, a era da internet.
A internet levou o PC a novas alturas, tanto no uso empresarial quanto no pessoal, observou Jobs. Agora, contudo, o computador estava entrando na sua terceira grande era, a era do estilo de vida digital, impulsionada por uma explosão de dispositivos digitais. Ele observou que todo mundo tinha telefones celulares, DVD players, câmeras digitais. Estávamos vivendo um estilo de vida digital com a explosão de dispositivos digitais, disse ele. É realmente grande. Já no filme Decore, Núcleo, Missão ao Centro da Terra, de 2003, há um diálogo entre um hacker conhecido por Rato e um renomado e arrogante cientista, o Dr. Konrad Zinski. Na cena, o hacker pergunta quantas línguas o cientista fala, ao que ele responde 5, acredite. E o hacker rebate, bom, eu falo uma, 10100. Com ela posso roubar o seu dinheiro, seus segredos, suas fantasias sexuais, a sua vida inteira, em qualquer país, em qualquer lugar, e quando eu quiser. Eu entro em ação como você respira. Não acho que você consiga me superar. Essa é a informática que tanto assombra a advocacia. E agora, como enfrentaremos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Uma legislação que regulamenta e protege qualquer informação relacionada à pessoa identificada ou identificável, envolvendo desde a coleta até a classificação, utilização, acesso, reprodução, processamento, armazenamento, eliminação e controle dos dados pessoais, dentre outros. Nossos escritórios serão diretamente afetados com essa norma, uma vez que trabalhamos diariamente com dados pessoais. O problema é que a advocacia viveu à margem dessa evolução e poucos tiveram oportunidades nesse mundo cibernético. Eu consegui experimentar um pouco dessa evolução e me familiarizar com o computador numa época em que o monitor era uma TV, não havia mouse, gravávamos os programas numa fita cassete, vindo em seguida o disquete de 5 1/4 e depois de 3,5 polegadas. Lembrando Raul, eu vi nascer o primeiro sucesso da Microsoft, o Windows 3.1, em 1992. Assim, a geração dos quarentões está livre do receio que paira sobre os mais experientes e que não tiveram acesso à informática e que se questionam até hoje. Será que o computador morde? Já os mais novos só conhecem redes sociais. Então, como exigir de uma categoria que não sabe como configurar sua máquina com os softwares mínimos para acessar o processo digital? E se aparece um erro, então, aí é problema na certa. E neste período em que as atividades presenciais estão suspensas e penso que precisamos discutir com a máxima rapidez o seu retorno, outros sem número de plataformas são apresentadas do dia para a noite para a advocacia. Assim, falar em dificuldade para advogar, sem qualquer vitimismo, é chover no molhado, pois não posso medir os demais pela minha régua ou da dos experts que aqui dividem comigo essa mesa virtual. Passamos por uma grande metamorfose recente, quando da implementação do processo eletrônico, experiência que deveria ter sido exemplo e nos preparado para novas mudanças, mas infelizmente estamos trilhando o mesmo caminho tortuoso, aquele do tipo cada um por si e Deus por todos. E ao CNJ, meu caro ministro, caberia, a meu ver, o protagonismo de direcionar, inclusive por imposição, se fosse preciso, as novas ferramentas eletrônicas para evitar uma nova salada de plataformas virtuais. Na mudança para o processo eletrônico, cada tribunal resolveu utilizar uma ferramenta própria, Projude, ESAGE, logo em seguida PJE, que muitos confundem ainda com o PJE Office, que é um assinador. Além de outros, como o INSS Digital, Sistema Eletrônico de Execução Unificado, peticionamento eletrônico no MPT, etc. Tudo subordinado à escolha de navegadores de internet e assinadores distintos. E isso falando em nível de Bahia. No Brasil ainda temos EPROC no TRF4, Tucujures no Tribunal de Justiça do Amapá, Apolo no TRF2, apenas para citar alguns exemplos. E para agravar mais ainda a situação, vários desses tribunais utilizam mais de um sistema simultaneamente. Voltando aqui para a Justiça Baiana, veja o exemplo da minha cidade. O TJ usa o Projude para juizados, o ESAGE para processos antigos nas varas cíveis e inclusive nos novos nas criminais. Lembrando que o contrato com o desenvolvedor desse programa foi finalizado e não há suporte desde dezembro de 2013. Além do PJE nos feitos cíveis novos. E na Justiça do Trabalho também temos o PJE, EPROC, EDOC e por aí vai. Não podemos nos esquecer dos vários assinadores disponíveis, dentre eles Xodó, Showmaker, PJE Office, Java e todas as suas incompatibilidades. E quando associamos todos esses problemas a uma internet de péssima qualidade, o que é ruim tende a ficar pior.
Não podemos nos esquecer que no interior do nosso estado temos um cenário mais crítico, em que na pandemia percebemos facilmente uma sobrecarga deste serviço, considerando a quantidade de pessoas que vêm utilizando a internet desde então. Se gigantes como a Netflix, Globoplay, YouTube, Facebook reduziram a qualidade dos seus vídeos para diminuir a carga da internet, o que dizer dos links pífios contratados pelos nossos tribunais? A verdade é que precisamos nos transformar em experts da informática para compreender e utilizar esta enormidade de sistemas e aplicativos, sob pena de inviabilizar até mesmo a tarefa processual mais simples. Ainda sobre a limitação das atividades presenciais, percebemos outra situação diariamente descumprida, apesar da sua obrigatoriedade estar fixada no CPC, tema defendido por nossa vice-presidente, doutora Ana Patrícia, a quem deixa um grande abraço. Estou falando da consulta cronológica para publicação de atos e a efetividade dos pronunciamentos judiciais, além da consulta de processos aptos ao julgamento, com base nos artigos 12 e 153 do CPC. Esse tipo de pesquisa está disponível em diversos estados, mas na Bahia, o TJ e o TRT não cumprem essa determinação legal. Apenas a seção judiciária da Bahia, do TRF1, consegue cumprir parcialmente, disponibilizando a ordem cronológica de conclusão para julgamento e que somente a título de sugestão poderia informar o processo com um link já para acesso ao PJE ou à consulta processual. Em relação à realização das audiências e sessões de julgamento, o CNJ editou a portaria número 61 de 2020, que instituiu a plataforma emergencial de videoconferência, a Cisco Webex, nos órgãos do Poder Judiciário, desde o primeiro grau de jurisdição até os tribunais superiores, durante o período de isolamento provocado pela pandemia do coronavírus. O problema, no meu ponto de vista, surge quando é facultado o uso de outras plataformas com o mesmo objetivo. Vocês podem não concordar com o meu posicionamento, mas o que acontece na prática é que cada um faz a escolha em meio a uma infinidade de ambientes disponíveis, sem qualquer aspecto técnico aparente, e a advocacia precisa se resolver para viabilizar o uso dessas ferramentas. Até onde consegui listar, temos 10 plataformas diversas daquela ofertada pelo CNJ para o uso de audiências virtuais, que são elas: o Google Meet, LifeSize, Microsoft Teams, Zoom Meetings, Scriba, Audi, PJE Mídias, Oversee, Skype for Business e WhatsApp. Reafirmo, todas essas estão sendo utilizadas Brasil afora exatamente com a mesma finalidade, ou seja, como plataformas de realização de audiências virtuais. E qual a dificuldade de escolher apenas uma? Porém, quando nos referimos à audiência de instrução, o que mais aflige a advocacia é a segurança da prova testemunhal. Como assegurar a transparência dessa prova que já é tão criticada? Se em inúmeras situações pode macular o controle exercido na audiência pelo magistrado, a incomunicabilidade das testemunhas, estabelecidas no artigo 456, a vedação ao acompanhamento do depoimento de quem ainda não depôs, que está no artigo 385, parágrafo 2º, e a proibição do uso de lembretes e escritos preparados, regra fixada no artigo 387, todos esses do CPC. O teleprompter é ferramenta comum na imprensa televisiva há anos, e pode ser facilmente utilizada no depoimento de audiência de instrução. Como garantir que esses elementos serão fielmente observados? Mais uma razão para tratarmos sobre o retorno das atividades presenciais, principalmente com a criação de salas para oitiva de testemunhas. A advocacia e as partes não precisam, em tese, estar presentes, eles podem continuar utilizando a internet. Mas isso faz com que o número de pessoas expostas seja reduzido. É algo plenamente viável e facilmente implementado. Para concluir, alguns ficam querendo aferir quem está mais ou menos exposto neste cenário digno de filme de ficção científica, ou se ofendem quando questões outras são levantadas. Mas o que temos na prática é que o judiciário como um todo está protegido através do home office e com salários em dia. Já a advocacia precisa abrir as portas dos seus escritórios para receber seus clientes e suas testemunhas como o último suspiro na tentativa de garantir a própria sobrevivência. Aline, muito obrigado. Devolvo a palavra. Doutor Fabrício, a sua fala me contemplou e deve ter contemplado muitos advogados nesse momento, principalmente sobre essa multiplicidade de plataformas virtuais que as pessoas ficam loucas. A gente aqui na subseção recebe muita ligação de como entra na plataforma, como baixa, o sistema está indisponível, e nosso técnico aqui que atende pela subseção também fica louco, cuidado, fazendo atividade remota, e eu acho que Tapetinga também deve ser do mesmo jeito, e eu acredito que
que isso só atrapalha o advogado, e isso traz realmente grande preocupação, e a gente acabou sendo empurrado para a inclusão digital, e a inclusão digital de todas as formas possíveis, de uma hora para outra, e isso traz grande preocupação. Acho que essa preocupação também é a da doutora Tamílide, que é nossa conselheira e presidente da Comissão Permanente de Tecnologia e Informação da OAB, a quem vai proferir agora a palestra, e vou apresentá-la. Eu tenho certeza que ela vai desenvolver mais esse assunto com a propriedade que lhe é já conhecida. A doutora Tamílide Monteiro Leite, ela é advogada, ela é vice-presidente nacional da Diretoria de Direito Digital da ABA, Associação Brasileira de Advogados, especialista em Direito Digital e Compliance, especialista em processo eletrônico, professora de pós-graduação em Direito Digital, representante do Conselho Federal da OAB no Comitê Gestor Nacional do Conselho Superior do Trabalho e membro da Coordenação de Tecnologia e Inovação do Conselho Federal da OAB. Estamos falando com especialista. Doutora Tamílide, a palavra é sua. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar, como uma boa baiana que sou, a mesa, todo mundo do painel, em nome da doutora Giovana, porque ela é de fora, e como uma boa baiana, a gente sempre dá a nossa cama, é o melhor prato da casa, né, para quem é de fora. Então, cumprimento a todos. Difícil ficar na fala final, porque vocês já abordaram muitas coisas referente ao que eu queria falar. O Fabrício mesmo foi espetacular, o Godinho sempre um parceirão lá no CNJ, é realmente um advogado que representa a advocacia no Conselho Nacional de Justiça, isso muito me orgulha. O Fabrício é um parceiraço nas trocas sobre direito digital, a gente toca muitas bolinhas e tal, a gente toca muitas ideias. Giovana, parabéns pela sua exposição também. Eu só queria falar um pouquinho, primeiro vou começar pelo CNJ, essa semana saiu o CNJ em números, e eu ainda não tive a condição de ler tudo, porque eu sou muito curiosa, e eu já percebi que houve uma redução de 2% a 3%, Godinho, se você estiver errada, você me corrija, de números de demandas em 2019. Eu acho que em 2020, que vai ser no próximo 2021, vai ser bem menos, e a gente vai entender um pouco por quê, e eu acho que esse painel vai demonstrar tudo isso. Giovana, sobre essa questão do olhar no vídeo, eu sou uma pessoa que sou muito... eu sou telespectadora das turmas recursais, eu tenho a mania de assistir todas as turmas recursais de manhã, enquanto eu faço meus afazeres, meus estudos, meu Smart TV fica ligado nas turmas recursais. Infelizmente, os advogados estão tendo esse cuidado de olhar no vídeo, mas eu vejo os magistrados, as turmas recursais olharem para o lado, olharem para cima, e o advogado ter aquele trabalho, né, de se expressar, de mostrar o rosto, eles ficam assim, ó, com a relatora. Aí o pessoal, você percebe, no mínimo, que o relator nem olha, nem presta com o relator, aí fica assim, olhando para cima. Mas aquilo me dá uma agonia, dá vontade de entrar no vídeo, assim, relator, olha aí a minha colega falando, eu fico nervosa. Então, assim, a gente tem o dever de falar com os nossos colegas, como você fez, orientar, mas eu acho que cabe ao CNJ, os magistrados também, aprender com a gente, porque a gente é que ensina o judiciário, diga-se de passagem, são os advogados que fazem as teses, e os juízes é que acatam as teses, é que a gente que forma a jurisprudência, é a gente que alimenta os algoritmos, nós que alimentamos a inteligência artificial, a machine learning e tudo, são os advogados através das suas teses, e dali que eles fazem as sentenças. Né, eles acatam ou não, mas tem muitas coisas a falar. Uma coisa o Fabrício falou muito bem, eu também eu queria fazer uma provocação ao CNJ, não ao Godinho, mas a todo o CNJ, por exemplo. O CNJ teve uma preocupação muito grande na resolução 85 de 2013, em unificar os sistemas para o PJE, eu acho isso fantástico. Também já odeio PJE, Gente, quando eu dava aula em 2014 sobre inclusão digital, eu sempre falava, olha, o escritório do advogado vai ser seu computador, seu token, uma tomada e um Wi-Fi. Eu sempre falava isso em 2014, e parece que isso aconteceu agora em 2020, mas não é bruxaria, não, mas é porque a gente que trata com tecnologia, a gente já acorda com o pensamento 50 anos a mais na frente do que as pessoas que ficam ainda na resistência. E isso realmente tornou uma realidade.
na resolução 85 do CNJ, conselheiro Godinho, ministro Godinho, eu gosto de falar assim, porque ele tem a postura de ministro, é um cara que saca muito, muito estudioso, adora as decisões dele, de fazer com que o CNJ tivesse uma mão de ferro maior para que tentasse unificar os sistemas de videoconferência. É muito difícil, até para mim, que tenho muita facilidade de tecnologia, não sou tão mais velha que o Fabrício, mas eu também tive computador no TK-85, quando a gente usava uma fita cassete, então eu já tenho isso desde 8 anos de idade, não é à toa que minhas mãos já estão com problemas de ler, mas tentasse unificar as plataformas de videoconferência, porque a gente tem que fazer o cadastro, a gente tem que baixar, a gente recebe muito spam dessas plataformas, é o Meet, é o Cisco, é o LiveSize, tem juízes que fazem audiência por WhatsApp, e assim, enfim, eu acho que o CNJ ela precisa ter uma mão de ferro, porque esses tribunais estão contratando empresas privadas, como a LiveSize e outras, assim, a Google, que é privada, e a gente não sabe para onde vão esses dados, como são tratados, não há uma adesão de como isso vai ser tratado. Quando eu assisto pelo Smart TV, eu tive discutindo isso com um grupo de Lei Geral de Proteção de Dados, eu assisto pelo YouTube as turmas recursais, eu fui dormir 3 horas da manhã pensando, poxa, eu faço a sustentação oral, hoje eu iria fazer uma sustentação oral, e eu sou contra que a minha sustentação oral fique dentro de uma plataforma privada como o YouTube. Eu não aderi nenhuma seção de direito para que a minha imagem fique numa provedor de aplicação de YouTube. Tanto que advogados estão sendo desagravados porque estão sendo expostos no YouTube. E depois de desagravados, como é que vai retirar aquele conteúdo, se aquele conteúdo é continuado? Né? Onde é que ficam gravados? Não há uma adesão. E como a Lei Geral de Proteção de Dados foi sancionada ontem com toda essa confusão, eu acho que os tribunais precisam repensar em colocar isso nas plataformas públicas, formar um canal, talvez, de justiça, próprio CNJ. Eu sei que o doutor Braulio, que trabalha no CNJ, é um juiz muito atenado em tecnologia, sou fã do Braulio, do Firmo, do TRT, são pessoas que pensam muito juntos. Poderia fazer um canal, um TV Justiça, para que a gente possa assinar um termo de adesão, onde a nossa imagem fica ali, onde, se for uma palavra de ordem, a gente possa colocar, e não em plataformas privadas como o YouTube, como plataformas privadas e outros provedores de aplicação. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Eu sou contra que sejam plataformas privadas ou provedores de aplicação. Como especialista também em processo eletrônico, eu digo que hoje, Fabrício, a gente tem mais de 56 sistemas ainda rodando, apesar da obrigatoriedade de ser a unificação. Os advogados antes que tinham aquele problema de ser um técnico de informática, hoje ele é muito mais, hoje ele precisa conhecer outras plataformas de videoconferência, como é que se comporta. Eu mesmo estou ligada aqui em 3 notebooks, porque se esse falhar, o outro vem aqui, eu boto um Wi-Fi aqui. Eu tenho 2 4G, porque se um falhar, eu tenho que estar em outro aqui nesse momento. A maioria dos advogados não tem essa condição de ter um computador bom, como eu tenho, de ter um mais ou menos que eu tenho, de outro que eu possa ter. Então, eu acho que o Estado precisa olhar para a sociedade, olhar para a advocacia, e quando se olha para a advocacia, eu remeto às pessoas que não têm essa mesma estrutura que eu, que são os idosos, pessoas com deficiência, que nunca são lembrados disso. As plataformas de videoconferência, por exemplo, eu não sei se tem acessibilidade, eu já tentei provocar, eu fui a única advogada a escrever no TST sobre acessibilidade e prerrogativas do advogado idoso e de advogado com deficiência, porque eles não tinham acessibilidade em nenhum dos sistemas de processo eletrônico, nenhum sistema de processo eletrônico. Tanto que o CNJ fez a edição do 185, dizendo que o servidor público pode, o advogado com deficiência, o advogado idoso, pode procurar um servidor público e peticionar por ele. Agora, pense que em tempos de pandêmicos, advogados idosos e advogados com deficiência não estão tendo a assistência do Estado para fazer a sua audiência,
para fazer o seu peticionamento estão sendo preteridos. Que diferença faz eu, Tamires, ter 2 braços, 2 pernas, enxergar, e outro, meu colega, que tem maior ou melhor capacidade que eu, e sei que tem muitos colegas com deficiência, não tem essa mesma acessibilidade. Que Estado é esse? O Estado tende a servir, e não nós servirmos ao Estado. O Estado tem que proporcionar isso à advocacia. É isso que mais me revolta dentro de tudo. Eu tenho muitas coisas para poder falar, uso específico de uma plataforma privada, já falei, acessibilidade, excesso de sistemas, eu acho que é uma apelação, é uma provocação ao Conselho Nacional de Justiça, unifique os sistemas de videoconferência, façam, por exemplo, LifeSize aqui na Bahia, é um sistema que eu não sei onde é que fica, por exemplo, eu tenho que aderir, senão eu não faço, eu tenho que, os meus dados ficam lá jogados, criam um e-mail para mim, eu tenho que estar o tempo todo, não tem uma pessoa de tecnologia da informação durante a audiência, porque se faltar energia, se faltar um 4G, o meu processo é julgado sem que eu faça a sustentação oral. Então, é uma miscelânea de feridas às prerrogativas da advocacia, e a gente não tem culpa nisso. É o Estado que deve proporcionar esse acesso à justiça. Nós somos auxiliares, e eu estou aqui para auxiliar, para poder dar à advocacia aquilo que ela precisa. Então, encerro a minha fala. Eu disse que eu seria muito breve, porque eu sou muito altruísta, mas sou muito combativa, como o Godinho, eu estou praticamente desde o CNJ, desde 2014, estou lá batendo na porta todos os dias, né? Eu sou combativa. No TST, nós já conseguimos, por exemplo, fazer com que o PJE fosse acessível, né? A gente já conseguiu tirar o token já tem assinatura, o CNJ já assinou dizendo que a gente já está sendo os advogados, os magistrados, e não precisam mais usar o token no TST, não precisam, olha que bacana, né? Vai ter um assinador interno, então a gente vai botar isso para toda a advocacia, para todos os usuários, porque é um custo muito grande de uma empresa privada. Eu acho que o Estado tem que ter mais cuidado e olhar para a prerrogativa do advogado, que quando a gente defende a nossa prerrogativa, nós defendemos a advocacia, a gente defende a sociedade e a gente ajuda o Estado. A advocacia, eu não estou aqui para inventar roda, mas para contribuir com que a roda ande, porque o judiciário andando bem, a advocacia andando bem, as pessoas que foram preteridas para peticionamento eletrônico, por exemplo, com os estagiários que têm direito, não têm direito, acessibilidade ao sistema de processo eletrônico e a unificação, não só dos sistemas de processo eletrônico, mas também de videoconferência. Muito obrigada, fico aqui a provocação, obrigada a todos, tenham uma boa tarde, obrigada. Tamires, suas inquietações, você trouxe... diga, querida, diga. Eu deixei por último, porque eu queria muito agradecer a Hermes e Larião, eu queria muito agradecer a Fabrício Castro, esse evento é maravilhoso, e eu vou contar um segredo que, diga-se de passagem, faz muita inveja ao Conselho Federal, porque a OAB Bahia deu um banho nessas temáticas provocativas, nessas pessoas próximas que tem, e eu não posso jamais deixar de esquecer a Luiz Viana, que é um grande incentivador, hoje é um estudioso em direito digital. Eu digo a ele, Luiz Viana, daqui a pouco você vai estar programando em Python, porque ele também é um grande incentivador a essa vida realmente virtual. É isso aí. Muito obrigada, Aline, um grande abraço. Um abraço, querida. Adiro as suas palavras. Realmente, a OAB da Bahia fez um trabalho fantástico nesse evento. São vários painéis simultâneos, uma temática diferenciada, então agrada a todos os paladares, diria assim. E interessante, Tamires, de você falando em inclusão digital, falando essas inquietações. Uma advogada me ligou semana passada porque ela queria ter uma informação sobre LifeSize, mas todo o saque do LifeSize é em inglês, ou seja, você tem que ser técnica informática, mas tem que ser poliglota também,
porque senão você não consegue. Difícil, muito difícil. Pessoal, eu quero agradecer enormemente a presença de todos. As explanações foram belíssimas, o doutor André Godinho, nosso ministro do CNJ, a doutora Tamide, a doutora Giovana, o doutor Fabrício, e quero convidar todos para o próximo painel dessa sala de vídeo 1, que é o futuro e os desafios da jovem advocacia. Tenho certeza que será um painel belíssimo também, espero que todos estejam lá. Pessoal, uma boa tarde, bom almoço e até mais tarde.